Então, nós temos aí, ainda acredito em projeção de continuação de baixa na dominância do Bitcoin, tá? Ainda acho que nós estamos em altcoin season. Vai me preocupar quando essa pernadinha aqui, ó, presta atenção. Pernadinha da queda da dominância muito rápida e veloz, vertical. Segunda pernadinha de dominância, queda aos pouquinhos, é o que eu quero ver, né? Porque isso indicaria um sinal de fim de ciclo de altcoin season, né? Ou seja, o preço começar a fazer, aqui, em vez de fazer essa verticalidade, o preço ele faz uma curva e com queda de volume, queda de interesse em trocar a moedinha da praia por shitcoins. Vai chegar algum momento que essa curva vai voltar a gente ter o Bitcoin tendo a valorização maior do que as altcoins. E aí vai acontecer aquilo que a gente chama de inverno cripto, na minha opinião, que é aquele período sabático de realização de lucro, porque tem muita gente que está enriquecendo com esse mercado cripto já faz mais de um ano, e a gente vai, em algum momento, realizar esse lucro todo que foi realizado, que foi feito. Então, eu acho que, e avalio que os grandes players vão fazer o mesmo, tá, pessoal? Em algum momento, nós vamos chegar nessa curva aqui, o preço vai cair mais, o preço não, a dominância vai cair mais fraquinha, mais aos pouquinhos, e a gente vai ter, novamente, as altas da dominância do Bitcoin, onde quem estiver exposto em Bitcoin vai estar praticamente se protegendo das desvalorizações. Então, eu acho que vai acontecer um fenômeno parecido com esse aqui, tá? Que é a retomada de alta do Bitcoin, e aí nós temos um fundo duplo na dominância do Bitcoin, e o Bitcoin tomando a dominância nova do mercado novamente, batendo até os 72% aí de dominância. Não sei se chega agora a próxima vez a 72%, porque nós temos várias altcoins que estão muito grandes, né? Tipo Ethereum, Cardano, Solana, e que já tem vários incentivos aí para continuar crescendo, né? Então, deixa eu sair agora do site aqui, deixa eu fechar aqui o Ficube. Eu acho que a gente vai agora bater e rumo a 1,5 trilhão, talvez 2 trilhões de market cap para o Bitcoin, e se acontecer, vai bater os 100 mil dólares por unidade, né? Precisamos de um tamanho de mercado de 2 trilhões para o Bitcoin, para que ele consiga atingir o topo de 100 mil dólares por unidade, tá? É bastante dinheiro, sim, é necessário muita grana entrando, mas é plausível e é possível, tá? Vamos lá. Outra coisa, tá, fofas? Aí nós temos o seguinte, temos algumas criptos que estão sobressaindo aí, tá? Continuam com forte tendência de alta. Primeira delas, Kardanovski, tá? Então, a ADA Kardanovski é o seguinte, chegou no topo? Essa é a minha dúvida. Chegou no topo ou não? Acho que não, tá? Não. Na minha opinião, não chegou no topo. Eu acho que o preço vai acumular aqui nessa região. Ele tende a recuar um pouquinho, perder um pouco de fundo anterior, né? Então, vocês podem ver aqui no gráfico de uma hora, nós estamos rumo a perder o fundo anterior, ou seja, podemos ver a Kardanovski perder um pouquinho de valor de mercado, talvez recuar até a região dos 2,65, esse seria o natural para uma super tendência de alta, o preço recuar a 2,65 e continuar subindo acima do topinho anterior aqui. Então, esse é um topo de pivôzinho de alta, tá? Então, nós temos pivôs de alta após breves correções, como foi esse caso aqui no gráfico de uma hora. A partir desse pivô, fica um registro aí do mercado comprador, e aqui seria a região de suporte para o preço da Cardano, tá? Então, região 2,64 aqui seria uma região de suporte mais forte aqui para o preço continuar subindo nas próximas horas, tá? A partir desse ponto, ele tende a acumular também, mesma coisa, lateralização, e voltar a subir novamente. Então, ele vai, numa tendência de alta, a gente encontrar esse caminho, né? Ele faz a lateralização e acumulação, continua subindo. Testa o topo anterior, vou mostrar novamente para vocês. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, topo e fundo ascendente, começa a perder, fraquejar, começa a perder fundo anterior, ameaça uma queda infinita, mas na verdade ele só veio para testar o topo anterior, ó, veja bem, testou o topo anterior, testou, confirmou, segue tendência de alta. A mesma coisa eu avalio que pode acontecer aqui, tá? A gente tem na tendência de alta de uma hora, geralmente esse comportamento. Perdemos o fundo anterior,
começa a lateralizar, dessa lateralização perde esse preço, vem a testar nessa região, essa região se torna o suporte mais forte da tendência e ele continua subindo. E quando a gente tem tendência forte de alta, é assim que o mercado se comporta no gráfico de 1 hora, tá? Nós temos realizações de lucro, dessas realizações de lucro, nós temos nova acumulação e a partir dessa nova acumulação, mais mercado comprador novamente segue vigente e enquanto não perde a média de 8 semanal, a gente se mantém safe, tá? Então, atualmente a média de 8 semanal está em 1,70, que é a região aí do topo anterior e do fundo anterior, praticamente na mesma região. E nós temos aí agora a evolução dessa média, provavelmente ela vai vir para 2,15 por aí, até domingo dessa semana, e nós vamos ter a evolução, então, enquanto não perder a média de 8, a gente tem fortíssima tendência de alta, e o comportamento do preço no gráfico de 1 hora basicamente se baseia em lateralidades, acumulações, recuos pequenos e tímidos, ou seja, sai de 2,95 para 2,66, de 2,66 ele continua subindo, principalmente com formação de fundo. Lógico que a gente sempre vai ter que ver, né? Porque nós não somos donos do mercado, não temos bolas de cristal, não conseguimos prever o futuro, não temos olho de Tandera. Nós basicamente temos essa expectativa porque a tendência se mostra de alta, tá? Então, enquanto a tendência se mantém de alta, a gente acredita nisso. Quando o preço começar a perder a média de 8, a gente começa a interpretar que a gente pode ter uma reversão majoritária de tendência que, por enquanto, segue sendo de alta infinita, tá? Segue sendo de extrema alta. Deixa eu dar uma olhada aqui, gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, 1,80 aqui, tá? A média de 8, tá? Então, aqui, 1,80 seria o stop loss, digamos assim, mais forte, né? Mais interessante da Cardano atualmente. Porém, o preço vai evoluir no próximo final de semana. Provavelmente, o stop loss já vai aumentar para 2,24 por aí, que seria o topo anterior aqui, tá? Então, por enquanto, tá safe. E enquanto o preço vem a testar aqui, mesmo que ele consiga dar uma corrigida agora, eu acho que ele tende a parar em 2,64 ou no máximo 2,58, que seria esse topinho aqui, tá? Mas numa forte tendência de alta é esse comportamento do preço. Ele tende a testar o topo anterior e continuar subindo. Retesta o topo anterior e continua subindo. Certo? Vamos lá. Luna violentíssima. Eu quero que vocês prestem atenção no que está acontecendo com a Luna, né? Então, Luna consegue bater, faz o pullbackzinho, continua subindo, tá? O gráfico da Luna tá maravilhoso, né? Segue tendência fortíssima de alta também. Inclusive, tá justamente agora numa região de teste de um pequeno topo anterior aqui no gráfico de 1 hora, que foi um período de acumulação. Já querendo fazer um pivô de alta acima dessa região do topo anterior, estrutura de tendência de continuação de alta, tá? Se não acontecer nada de errado com o Bitcoin, continua subindo, tá? Ou, pelo menos, pode até continuar a voltar a recuar um pouquinho e testar esse topinho anterior aqui dos 22, sendo mais provável região dos $26 por unidade, que já foi testado anteriormente, e aí liga-se o alerta de que uma vez testado, o suporte ele é ameaçado perder. Então, tomar cuidado, mas, por enquanto, Terra Luna segue forte tendência de alta, acima da média de 8, e foda-se, né? Tá bem alto aqui, bem interessante. Stop loss abaixo da região dos 22 seria o stop mais interessante para a Luna, para quem está querendo ficar exposto em Terra Luna enquanto ela vai descobrindo o preço, né? Elas estão em fase de descoberta de topo. Então, quando a gente tem fase de descoberta de topo, o topo não para. O preço ele pode cair aqui um pouquinho, lateralizar, fazer pirueta, fazer o que ele quiser aqui, desde que ele não perca a região do fundo anterior, ele segue com a sua estrutura de alta intacta e continua subindo, né? Desde que ele não perca os seus fundos anteriores, a gente não tem por que temer. Então, qual é o fundo anterior no gráfico de 4 horas da Terra Luna? $25, né? Então, $26 por unidade. Então, $22 aí como stop loss está bem interessante, tá? E já seriam uns $3 abaixo aí do seu fundo anterior. Beleza? Por enquanto, alta infinita para a Luna também. Então, nós temos 2 pontos aí. Por enquanto, tendência de alta.
segue alta, segue foco em compra. Ah, mas pode ser, é topo, né? Não dá para saber o topo até que o topo se forme. Impossível descobrir o topo até que o topo se forme. É hora de devolver. É hora de devolver tudo o que não realizou. Exatamente. A fase da queda é exatamente isso. É você tentar não devolver tudo que você fez de alta, né? Aí começa a acontecer os pseudo-milionários. Então, o inverno cripto ele é conhecido geralmente por ter pseudo-milionários, pessoas que ficaram milionárias, só que como elas não realizaram lucro, elas supostamente começaram a ver o mercado cair sem parar e o cara não realiza prejuízo nunca, né? Não realiza lucro nunca, né? O cara que não realiza lucro nunca. Então, nessa segunda e acho que alta final que nós vamos ter até final do ano, essa é a minha expectativa. Eu espero ter pelo menos metade da realização de lucros aí para ter o maior caixa possível para eu conseguir surfar as próximas altas, tá? Basicamente é isso.